Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Referência em Pilates. Eu sou Everton Brito E eu sou a Tatiana Capuani. e aqui nós discutimos estratégias e contamos histórias de profissionais que chegaram à referência, ou sozinhas, ou através do seu próprio estúdio, ou através do método TSP. E hoje a gente está com uma convidada especial no primeiro episódio aqui do podcast, que é a Raquel Ferreira Lopes, de Franca, São Paulo. Tudo bom, Raquel? Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigada por você estar aqui com a gente no nosso primeiro episódio do podcast Referência em Pilates. É um grande prazer te receber. Eu que agradeço, Tati. Um prazer é meu também. Me sinto muito honrada de estar participando. Que bom, muito obrigada. Bom, Raquel, a gente vai fazer algumas perguntinhas aqui para conhecer um pouco a sua história, até para o pessoal assistir, né? E conhecer as histórias que a gente tem para contar aqui, transformadas pelo método, né? Pelo TSP. E a gente queria saber como é que você começou, qual é a sua formação, como é que você chegou até o Pilates? Eu sou formada em fisioterapia, sou fisioterapeuta há 10 anos, vai fazer 10 anos esse ano. E desde que eu me formei, eu já entrei em uma clínica de Pilates. Na verdade, foi na semana da minha formatura. Eu já tinha tido algum contato com Pilates na faculdade, mas eu ainda não havia feito o curso. E essa clínica que eu entrei, eles me contrataram mesmo sem o curso. E foi onde eu comecei a trabalhar com Pilates e fui gostando cada vez mais. Eu entrei lá com a promessa de que eles iriam me treinar, iriam me ensinar como trabalhar com Pilates, mas na verdade isso não aconteceu. E aí foi onde eu fui atrás de fazer cursos, né, me aprofundar mais na área. E os meus colegas de trabalho que foram me ajudando, né, e me orientando, me prestaram livros, vídeos, para eu ir aprendendo como planejar as aulas. Então, foi assim que eu comecei com o Pilates. Desafiador, hein, Raquel? Bem desafiador, porque o contato que eu tive na faculdade com o Pilates foi bem pouco, né? Eu não sabia nem o que era um reformer, não sabia nem mexer nas molas. E aí me jogaram lá dentro e eu fui me virando praticamente sozinha com a ajuda dos meus colegas de trabalho. Quais foram, assim, os grandes desafios que você enfrentou nesse momento? Você se lembra de alguma situação, assim, de algum desafio grande? O maior desafio era atender os alunos que chegavam lá com dor e não saber o que fazer, né? Não sabia usar o Pilates para poder tratar a dor daquele aluno. E o que eu tinha mais de experiência era a prática que eu tinha tido nos estágios da faculdade e os exercícios da fisioterapia, né? Eu não sabia qual exercício de Pilates que eu poderia usar para atender aquele aluno. Então, esse era o maior desafio. E como que você se sentia? Eu me sentia mal, me sentia frustrada. Eu pensava que eu estava na área errada, que eu não deveria ter feito fisioterapia. Eu senti que eu saí da faculdade sem saber nada. Parecia que eu não tinha estudado por 4 anos e meio. E Raquel, você teve dificuldade para conectar o que você aprendeu na faculdade com o que você aprendeu e transferir para o Pilates? Que acredito que essa, pelo que a gente escuta hoje, é uma dificuldade. A pessoa não sabe conectar o que ela aprendeu na faculdade com o que ela aprendeu no Pilates, né? Eu tive muita dificuldade também nessa parte, porque o que a gente aprende no curso de Pilates não tem nada a ver com o que a gente aprende na faculdade, né? Então, assim, associar a fisioterapia com o Pilates, eu ficava bem perdida também. Eu não sabia se eu estava aplicando ali no aluno a fisioterapia ou o Pilates. Né? E assim, no Pilates a gente aprende a reproduzir os exercícios, né, que estão ali na apostila. Tem alguns objetivos ali, né, explicando na apostila, mas que não fazem também muito sentido, né? Então, onde eu ficava bem perdida. E Tati, você também teve essa dificuldade quando você iniciou, fez a formação e conectar uma coisa com a outra? Exatamente a mesma história da Raquel. Quando eu terminei a faculdade, eu senti que eu tinha estudado 4 anos
muito, e eu era uma aluna muito dedicada, mas mesmo assim eu saí da faculdade e eu tinha um verdadeiro pânico, porque eu não sabia conectar aquelas informações para conseguir atender o meu aluno. E isso que a Raquel falou, né, que o que a gente aprende na faculdade é uma coisa, no curso de Pilates é outro. Quando a gente é recém-formado, nós não temos a maturidade suficiente, né, Raquel? A gente ainda não vivenciou nada. E é muito difícil ligar as coisas. Então, quando você olha o aluno, né, o paciente ali com dor na sua frente, dá um pânico, né, Raquel? Nossa, quando ele aparece com hérnia de disco, então você fala, Jesus amado, o que eu vou fazer aqui? Acho que ele não pode mexer para nenhum dos lados. Vamos ficar quietinho, só deitado ali, alongando. Exatamente. E aí a gente cai nessa história do alongamento. Eu cometi exatamente esses mesmos erros. A pessoa chegava lá com dor, era tanto medo, né, de não saber o que fazer. Aí eu ficava tentando lembrar de tudo que eu tinha aprendido na faculdade, não conseguia ligar as pontas. Raquel, eu não sei se você tinha essa sensação, mas para mim, parecia que eu tinha um quebra-cabeça de 2.000 peças e todas as pecinhas eram da mesma cor. Então eu não conseguia conectar. Né? Eu não conseguia, porque era tudo igual. Então eu não conseguia conectar, não conseguia achar assim o fio da meada, sabe? Ah, isso aqui é meio azul, isso aqui é meio vermelho. Não, para mim era tudo igual. E foi muito difícil, assim como foi para Raquel. Várias histórias. Eu lembro de ter pego várias vezes os meus cadernos da época da faculdade que eu tinha guardado e buscar as coisas, né? Tentar estudar mais e ver se eu conseguia ali conectar algum exercício do Pilates com aquela patologia, com aquele problema. Eu lembro no início, quando eu comecei com Pilates, todo mundo falava assim, quem tem problema de joelho não pode fazer agachamento. Problema no nervo ciático, você tem que só fazer alongamento. E aí eu falei, não foi isso que eu aprendi na faculdade. Eu lembro da faculdade de eu passar um agachamento para um aluno um paciente que tinha problema no joelho, para fortalecer mais a musculatura. Aí foi onde eu fui tentando resgatar mais a fisioterapia e tentando encaixar um com o outro. Ô Raquel, quando você olhava para os exercícios do Pilates, você conseguia entender exatamente para que eles serviam? Não. E você conseguia entender assim, esse exercício serve para isso e vai servir para esse meu aluno aqui que tem dor? Você conseguia fazer essa conexão? Não. No início, não. É nebuloso, né? Na verdade, no início eu achava que eu lia, né, na apostila para que servia aquele exercício. Eu achava que seria bom para o meu aluno e estava tudo certo. Mas, na verdade, eu não sabia direito o que estava acontecendo ali, não. É muito comum a gente acompanha por aqui, né? Eu acompanho muito o conteúdo da Tati. E o que a gente vê? Essa assim, insegurança, esse meio que um piloto automático. Eu vou fazer esse movimento, eu vou fazer esse outro movimento e vamos ver o que vai acontecer, mas eu não sei o que eu estou fazendo, né? Então, aí você tem essa sensação de que você dispersou os 4 anos da faculdade e você está usando ali algo que você aprendeu na apostila em 4 dias, né? Então, é algo muito complicado. Mas uma pergunta que eu tenho quanto tempo você ficou, ou quantos cursos, quantas tentativas de resolver esse problema você tinha? Você tinha até clareza do que você estava procurando? Ou você já foi procurando sozinha só? No início, eu não tinha tanta clareza. Eu achava que eu estava desperdiçando os meus 4 anos e meio da faculdade ali trabalhando com Pilates sem me sentir fisioterapeuta. Eu me via reproduzindo uns exercícios que eu tinha aprendido ali na apostila e tentando ver se dava certo. Tentava ver se o aluno ia conseguir melhorar, se ele ia conseguir evoluir, mas nada disso acontecia, né? E seus alunos, eles falaram, você perdia muito aluno? Você sentia que o aluno percebia que você não estava segura? Ou você ainda conseguia levar de alguma forma, conseguir resolver alguma coisa? De alguma forma, eu ainda conseguia. Eu acho que o que eu tentava fazer para tentar ter um pouco de resultado com o aluno era trazer os exercícios que eu tinha aprendido na fisioterapia mesmo. Então, eu tentava usar dentro da aula do Pilates para conseguir ter um pouco mais de resultado com ele
ia tentando buscar sozinha, né? Ia tentando estudar, pegava algum livro de biomecânica, ia tentando estudar. Assim, dava certo por um milagre de Deus. Eu acho que os alunos também gostavam muito de mim, assim, da minha pessoa. E foi indo, assim. Eu tenho alunos comigo de 8 anos atrás que estão me seguindo até hoje. Eu tenho certeza que hoje eles conseguem ver que eu melhorei muito, né? Que eu consegui dar um boom, assim, nas minhas aulas, nos meus exercícios. Mas foi um período, assim, de uns 5 anos, mais ou menos, e Muito tempo. buscando, fazendo cursos e tentando. E como você conheceu a Tati? Como é que você chegou até o perfil da Tati? Eu não me lembro muito bem como que eu cheguei até o perfil da Tati. Eu lembro de seguir ela e eu via que tinha muita postagem da parte mais esportiva, né, dela atender alunos que praticam esportes. Eu não me interesso muito nessa área, mas eu gostei muito do Instagram dela, porque tinha várias dicas legais de alguns exercícios, né, das correções. Eu continuei seguindo ela. E aí, quando entrou o início da pandemia, ela começou a fazer as lives de manhã e foi quando eu comecei a seguir mais ainda o conteúdo dela. E essa época você trabalhava em estúdio ou você já tinha o seu estúdio? Nessa época, eu tinha acabado de abrir o meu próprio estúdio. Eu abri em janeiro, a pandemia veio em março e logo já veio o lockdown. Meu Logo depois da pandemia. Deus. E aí Como eu que você se tava. sentiu? Nossa, eu fiquei desesperada. Fiquei Foi desesperada. Eu não bem quando a sabia. Tati começou as lives, né? Foi. E aí eu tava tendo mais tempo, né? Porque não tava dando aula. Eu já iniciei na primeira semana dando as aulas online. Eu acho que por estímulo da Tati. Porque eu lembro de ver que ela postava que o Crefito iria liberar os atendimentos online. Logo ela postou, aí o Crefito já comunicou que a gente poderia atender online. E eu já comecei. E aí eu estava tendo mais tempo, porque nem todos os alunos aderiram ao online. Mas graças a Deus eu não perdi nenhum aluno nesse tempo que eu fiquei fechada. E aí comecei a assistir as lives da Tati, fui pegando as dicas. Ela deu muita dica de comando de voz, porque no início que eu dava as aulas online, eu ficava lá me matando, fazendo exercício, demonstrando para os alunos, para eles poderem entender, né? Então, eu fui seguindo as lives dela, depois ela lançou o curso de workshop, de aulas em grupo, eu entrei e aí continuei aproveitando do conteúdo dela. E essa época, mesmo nesse período que você estava dando aulas online, você percebeu a dificuldade que você tinha de passar o exercício, de a sua voz de comando, principalmente num cenário online, né? Sim, com certeza. Falei, eu vou dar aula online, eu não sei que jeito, mas eu vou. E aí, como a gente está acostumado a dar aula mais em aparelhos, né? Eu tinha o solo também, mas a gente fica mais ali nos aparelhos, então a gente vai acostumando, né? Peguei um livro que eu tinha lá em casa, fui vendo os exercícios, fui vendo o que dava certo para os meus alunos, né? Para os objetivos deles, e foi dando certo. E aí, conforme eu fui vendo as lives da Tati, eu fui aprimorando. Hoje eu dou aula online, assim, igual eu estou conversando com vocês. Os alunos fazendo os exercícios só pelo meu comando. Às vezes a câmera decide bugar e eles ouvem só a minha voz. Então, assim, eles melhoraram muito a consciência corporal deles depois também do online. Ô Raquel, você sabe que você não é a única pessoa a me dizer isso, né? E eu sempre insisto muito lá no TSP, você sabe disso, na base, que a gente tem que desenvolver a base, que os exercícios básicos, eles são tremendamente importantes, porque são eles que fazem os nossos alunos evoluírem. Você tem essa percepção de que nesse período de aulas online, né, por uma falta mesmo de possibilidades, você deu um foco maior pro básico? Sim. No início, eu comecei a procurar exercícios mais básicos para eles também não se machucarem, né? Como estava longe do meu olhar e às vezes a gente não consegue ver detalhadamente, né, o corpo do aluno na câmera, eu tentei ir para o básico.
Depois, alguns alunos começaram a reclamar que estava muito fácil. Aí eu comecei já a procurar umas coisas mais complexas. Mas aí depois eu fui estudando e fui vendo que não precisava de nada disso, que realmente eles precisavam ali do básico e eles estavam precisando se movimentar, eles não estavam precisando fazer nada mirabolante, né? Porque estava em casa, muita gente já estava trabalhando online, muito tempo sentado, muita gente veio piorando as dores de, né, de ficar na mesma posição. Então eu fui vendo que não tinha necessidade de eu ficar procurando exercícios diferentes. E eles melhoraram muito. E como que você viu isso? Você viu isso logo de cara ou você aprendeu isso depois que você entrou no TSP? Como é que foi? Não, eu fui aprendendo aos poucos. Aí depois que eu entrei no TSP, melhorou ainda mais. Porque aí eu fui aprendendo mesmo, né? Como fazer uma correção, um exercício que o aluno fez e sentiu dor, como corrigir para ele não sentir dor. Porque até então, se o aluno sentisse dor no exercício, eu trocava o exercício, porque eu não sabia como corrigir, o que ele estava fazendo de errado, que eu poderia ali corrigir para ele não sentir a dor e continuar fazendo o exercício. Então, era mais fácil mudar para ele não sentir dor. É muito comum, né? É muito comum a gente. A Tati pode falar melhor, lógico, essa dificuldade que as pessoas têm de atender aluno com dor, elas vão por eliminação, né? Agora, num cenário presencial mesmo, o aluno chega com dor, eu vou passar esse exercício. Como é que funciona isso, Tati? Como é que funciona esse processo hoje? Geralmente acontece exatamente como a Raquel contou, né? O aluno chega com dor, aí o profissional tenta um movimento, é como se ele fosse preenchendo uma cartela de bingo, né, Raquel? Ele tenta um exercício, tenta o outro, tenta o outro, tenta o outro, o aluno sente dor, ele não sabe, ele não tem a clareza do que ele precisa fazer para corrigir, ele não consegue enxergar, porque hoje eu tenho certeza que a Raquel consegue, se ela colocar um aluno dela para fazer, por exemplo, um footwork, ela consegue analisar perfeitamente o que está acontecendo com o quadril desse aluno, e do que ele precisa, e por que ele está sentindo dor, né, de acordo com o movimento que ele faz. Mas o profissional, em geral, quando ele não tem contato com esse método, ele não consegue olhar. Ele olha, mas ele não vê absolutamente nada. Então a tendência é que ele fique trocando de exercício a aula inteira. Aí chega num momento, né, Raquel, da metade da aula você fala, não sei mais o que eu vou fazer com esse aluno. Na verdade não fez nada, né? Acabou não fazendo nada. Exatamente. Essa eu acho que é a parte mais difícil, né? Que é do sentimento de você não conseguir sair do lugar, né, Raquel? Você dá um exercício aqui, vai para ali, vai para cá, vai para lá, e você se sente perdida, insegura do que você está fazendo, e eu acho que o aluno acaba sentindo isso. Provavelmente deve ter acontecido com você. Sim. O aluno fica inseguro do que ele está fazendo, né? Principalmente a pessoa que tem dor, né? Que hoje é a maioria das pessoas que procuram os estúdios, né? E normalmente eles vêm com dor e eles têm medo, né? Normalmente o movimento que eles sentem dor, eles não querem fazer por medo de doer ainda mais. Né? Então, é essa clareza que eu tenho agora, que se ele tem dor ali naquele movimento, é aquele movimento que ele precisa para poder melhorar a dor dele, né? Então, não tem problema se a gente fizer na aula, mesmo que seja numa amplitude de movimento um pouco menor, que seja confortável para ele, né? Para depois a gente ir evoluindo naquele movimento. Hoje até mesmo eles entendem melhor isso. Mas você sabe disso, né? Eles entendem porque você ficou mais segura para passar essa informação para eles também. Você percebe isso? Com certeza, percebo. Com certeza. Ô, Raquel, e falando assim em relação ao negócio, né? Porque você trabalhava num estúdio, você ficou muitos anos ali insegura, passando por várias situações que são terríveis e que acabam realmente minando a confiança, né? A sua autoconfiança. E eu já passei por isso, né? De duvidar. Nossa, eu acho que eu tô no lugar errado, eu tô na profissão errada, eu não nasci para fazer isso, eu não tô conseguindo fazer o bem para as pessoas que eu gostaria de fazer. E eu acho que você deve ter sentido a mesma coisa. Como que você se sentia em relação ao teu negócio? Depois que você abriu o estúdio e falou, meu Deus, agora eu tenho um estúdio, eu tenho meu aluguel para pagar, eu tenho minhas contas para pagar. Como que era o seu sentimento, assim? Como que era a Raquel naquele momento? Eu tinha muito medo de abrir meu próprio estúdio, porque eu não me sentia segura o suficiente, né,
para abrir, para ter meu próprio negócio, para atender pessoas, principalmente pessoas com dor. Eu atendia, mas ainda ficava naquela insegurança. Mas no estúdio anterior que eu não estava feliz do jeito que eu estava. Então, eu estava, financeiramente falando, também não estava legal. E eu tinha os meus alunos, eu vim com alunos de outro estúdio para esse estúdio que eu estava, a gente trabalhava por porcentagem. E aí fui ficando cada vez mais desanimada. Eu nunca pensei em mudar de profissão, mas eu estava bem chateada mesmo, assim, com o que eu estava vivendo. E aí foi onde eu parei, conversei com a minha mãe, meu namorado, todos eles me incentivaram muito. Os meus próprios alunos, eu conversei com eles e todos falaram que iam junto comigo e me incentivaram muito também nessa questão, não, você é uma boa profissional, tenho certeza que vai dar certo. Então foi onde eu decidi abrir o estúdio. E aí eu parei e pensei, eu preciso me dedicar mais, porque agora é o meu nome, né? Meu nome sempre esteve em jogo, mas quando a gente está trabalhando para outra pessoa, a gente meio que entra na zona de conforto, né? Então você está ali trabalhando registrada, bonitinha, você tem seu salário e está tudo bem. Então acaba que você estuda, mas não estuda do jeito que deveria, né? E aí foi onde eu parei e pensei, não, eu preciso agora me dedicar, eu preciso fazer o nome da minha empresa e eu preciso ter alunos. E para eu ter alunos, eu preciso proporcionar mais resultados para eles. Então foi onde eu decidi me dedicar mais, estudar mais, buscar novos cursos, né, para poder me especializar mais. Foi bem nessa época, foi quando você entrou no TSP, né? Foi bem nessa época, não foi? Eu entrei no TSP um ano depois, né, que eu tinha aberto o estúdio, porque quando eu comecei a ver as lives da Tati, o TSP ainda não tinha, Foi em não estava setembro, né? aberta as inscrições. Deve ter entrado Aí em quando a setembro. Tati abriu as inscrições para o primeiro TSP, não deu para eu entrar por problemas financeiros mesmo. E aí eu falei, não, na próxima turma eu entro. E aí fiquei esperando. Aí, em fevereiro do ano passado, que abriu e eu entrei. Foi E como é que. 2021. E quando você. Em fevereiro de 2021, né? Quando você entrou, Isso, certo? foi. Quando você começou a enxergar os primeiros resultados ao aplicar as coisas que tem dentro do TSP? Assim que eu comecei a fazer o curso, eu já comecei a aplicar, né? Porque tem a caixa mágica com alguns exercícios que a gente já pode usar com os alunos. Então, eu fui assistindo às aulas, fui vendo os exercícios da caixa mágica e já comecei a aplicar logo no primeiro mês. Assim, nas primeiras semanas que eu comecei o curso, eu já estava tendo resultados bons. E seus alunos perceberam a mudança? Perceberam? A primeira coisa que eles falaram foi: você está fazendo outro curso? Aí eu falei: tô, por quê? Não, porque a aula já tá diferente. E outra, você tá pegando pesado, hein? E eu nem tava, porque os exercícios eram os básicos, né? E o que mudou? Porque você já tinha esse perfil de aplicar o básico, né? O que mudou quando você entrou no TSP para eles acharem que a aula estava tão mais intensa assim? E você falando, olha, é o básico ainda. O que mudou? Mudou o jeito, né, da forma correta de fazer o exercício, do jeito correto de ativar a musculatura, né, a posição do corpo, né, a questão da coluna neutra, né, que geralmente eles faziam do jeito que eles estavam e pronto. Então, acho que foi isso, que eles começaram a sentir mais a musculatura, né? E essa questão de saber corrigir num exercício que ele sentiu dor e eu consegui adaptar ali na hora para ele fazer sem a dor. E o E que como eles que você falam, começou a se sentir? aí eu comecei a me sentir mais segura. Aí eu comecei a ficar mais confiante no meu trabalho. E aí eu parei e falei, não, realmente, agora eu sei o que eu estou fazendo. Aquele medo de machucar que você tinha passou. Passou. Aquele medo Ô, de Raquel, machucar não tem mais. você falou uma coisa muito forte
que eu também já senti, que é o fato de não se sentir fisioterapeuta aplicando Pilates. Sim, nunca me senti. Antes do TSP. Agora eu me sinto. Eu sinto assim que até os professores da faculdade, quando a gente saiu da faculdade, muitos deles falavam: agora vocês saem da faculdade e vai dar aula de Pilates. Eu nunca esqueci essa fala. E aí eu pensava assim: nossa, será que eu fiz fisioterapia para isso? Né? Será que Pilates é só isso, né? Falei, não é possível que eu me formei para isso. E eu sentia mesmo que eu estava só reproduzindo exercícios mesmo. Eu me sentia como se eu estivesse dando aula em uma academia, que o profissional não está nem aí para o aluno, passa o exercício, ele foi ali, fez o exercício dele e foi embora. Era assim que eu me sentia. Eu não sentia que eu estava reabilitando o aluno com o Pilates. Hoje você se sente assim? Hoje eu me sinto. Hoje eu me sinto fisioterapeuta. Hoje eu me orgulho de falar que eu sou fisioterapeuta. Antes não, eu falava que eu era instrutora de Pilates. E hoje quando alguém fala isso pra mim, eu me sinto ofendida. É mesmo? Ô Raquel, como que isso que você tá... Não, até me emociona de verdade, porque eu também já estive aí. Eu também teve uma época que eu me desviei, assim, da fisioterapia e não, é a aula de Pilates que eu vou dar, é a aula de Pilates que eu vou fazer. E eu lembro que eu nunca me senti tão infeliz na minha vida. Era como se eu tivesse me amputado. Eu me sentia pequenininha. Me sentia frágil. Me sentia incapaz, sabe? Era essa a minha sensação. E aí quando eu falei, não, tô fazendo errado aqui, deixa eu voltar para as minhas bases. Peraí, eu sou fisioterapeuta, caramba. Né? O Pilates não é maior do que a fisioterapia. Deixa eu me apropriar de quem eu sou. Aí eu comecei a recobrar a minha autoconfiança e os meus resultados, aí eles realmente apareceram. Mas eu me lembro que isso, né, eu ter tomado conta dessa sensação, gerou um impacto muito gigantesco na minha vida como um todo. Como que foi pra você essa questão, assim? De não me sentir fisioterapeuta? Como que foi pra você? Ai, Tati, assim, foi triste. Foi triste, porque eu escolhi a fisioterapia desde quando eu tinha uns 14 anos de idade. Eu tive um problema no joelho, meu joelho deslocava, ele deslocava a ponto de eu cair no chão. E aí foi onde eu tive que fazer a fisioterapia, né? Eu fiz fisioterapia por umas 8 sessões e ali eu já me apaixonei pela fisioterapia. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, nossa, era o máximo, né? Vou ser uma fisioterapeuta. Quando eu me formei, falei, nossa, né? Eu vou mudar a vida de algumas pessoas, né? Vou fazer a diferença. E aí, quando eu entrei no Pilates, que eu não vi nada disso, eu fiquei muito decepcionada. Eu fiquei muito decepcionada. E eu acho que eu decepcionei as pessoas à minha volta também, porque eu chegava em casa frustrada, eu desabafava para minha mãe, aí falei, nossa, a minha mãe também deve ter ficado chateada, né? Porque pagou a faculdade, né? Apostou tudo em mim e de repente eu ali desanimada. Eu acho que são duas decepções, né, que a gente tem. Depois que a gente se forma e entra no Pilates, e depois quando a gente abre o estúdio e acha que as coisas vão funcionar agora que o estúdio é meu e as coisas vão funcionar. E normalmente também isso não é isso que acontece, né? Você tem uma segunda decepção, uma segunda frustração. Olha, as coisas vão funcionar a partir do momento que eu vou abrir meu estúdio. E quando você abre, você percebe que faltam muitas coisas, né? E são coisas, as coisas vão ligando umas às outras, né, Tati? Você pega a parte Com de aula certeza. experimental, a parte de avaliar o aluno que chega com dor, como é que você faz uma condução para vender a sua aula experimental. Isso você também conseguiu desenvolver com o TSP, que foi essa parte comercial mesmo, né? Que você tem um negócio de fisioterapia, seu objetivo é tratar a dor, mas por consequência disso, você tem que desenvolver essas habilidades para o aluno perceber o valor da sua aula, né?
Sim, a gente tem que aprender a se vender, né? Isso também eu não sabia. Eu abri o estúdio no escuro, né? Então você tem que aprender a parte de gestão, a parte administrativa, e tudo isso também eu aprendi muito no TSP, com as aulas da Tati, com as aulas da... Como que ela chama? Esqueci o nome. Da Da Sandra? Grace, da 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 Sandra. Grace, da Sandra, tudo isso. Aprender a fazer um contrato com o aluno, ter regras, né? Tudo isso a gente não sabe, né? Nem imagina que tem que ter, né? A parte do briefing, né? De como atender o cliente antes dele chegar até o estúdio. Então, tudo isso faz toda a diferença. Hoje, o que eu Raquel, mais ouço com as pessoas que vêm aqui fazer aula experimental é isso. Ah, você me atendeu tão bem no telefone antes de eu vir fazer a aula que eu nem liguei para outros lugares, eu já quis vir direto para cá. Isso é uma coisa que a Tati fala muito nas lives, principalmente, e que é uma coisa que é uma frustração de quem não sabe fazer faz, mas acha que está fazendo certo, mas quando você tem uma aula experimental igual a todo mundo, a pessoa vai olhar o preço, né? Quando você oferece uma experiência diferente, quem aqui não foi bem atendido em um lugar e não olha o preço na hora de pagar, ou faz, não, aqui vale muito mais a pena, aqui eu vou ser bem atendido, aqui a Raquel ou a equipe da Raquel vai me atender como um profissional, como um estúdio de Pilates referência, né? Sim, com certeza. A maioria dos estúdios, assim, eu sei porque eu também já liguei em outros estúdios, e quando você pergunta, você liga perguntando o preço, eles só passam o preço e pronto. Eles não perguntam por que você está procurando Pilates, por que você está procurando aquele estúdio, né? Eles não mostram esse interesse na pessoa mesmo, né? E por que você acha que isso acontece, Tati? porque a gente nunca aprendeu, né, Raquel? É, a gente nunca A área, aprendeu, Nunca né? tá ninguém certo. ensinou. A Raquel falou uma coisa dos professores dela, né? Você vai se formar, você vai dar aula de Pilates. Na minha faculdade acontecia exatamente a mesma coisa. Imagina, hoje o Pilates é muito mais conhecido. Na minha época não era. Na minha época o fisioterapeuta tinha que se formar e tinha que fazer um curso de RPG para poder trabalhar. Só que o curso de RPG era muito mais caro. RPG é chato. RPG não é indicado para todo mundo, né? Naquela época era, tratava até a unha encravada, né? E aí eu me lembro que era muito difícil entrar no mercado de trabalho. A barreira era muito alta. Você tinha que realmente ali insistir em fazer mais uma especialização e tudo mais. Não tinha esse conhecimento que tem hoje, né? Ah, eu vou entrar aqui no YouTube, lá no canal da Tati, e vou ter vários vídeos ali que ela já vai me ensinar algumas coisas que vão fazer a diferença. Ou as lives, ou qualquer outra coisa, conteúdo gratuito, enfim, lá no Instagram. Naquela época não existia nada disso. E a gente era formado e ensinado a, olha, você é fisioterapeuta, a sua missão na Terra é ajudar as pessoas. Só que quem ajuda não cobra, né, Raquel? É. Então, eles falavam, você, né, é até feio. Eu não conhecia nenhum fisioterapeuta super bem sucedido. Dentre os meus professores, ninguém. Eles eram muito bons. Eles eram muito competentes. Mas a maioria deles eram professores, mestres, doutores, estavam ali na vida acadêmica. Poucos estavam fora da vida acadêmica com a mão na massa mesmo. E os que estavam não eram, assim, super bem sucedidos. Então, como é que eles iam ensinar isso pra gente, né? Talvez nem eles soubessem. Essa questão do, olha, você tem que vender o seu trabalho. Não basta você ser bom, você tem que parecer bom. Você tem que mostrar que você é bom pro cliente. Porque o cliente vai te olhar, ele não sabe qual é a sua competência. E a gente simplesmente não aprende isso. Então, Raquel, o que eu queria saber é, como que era a Raquel vendendo a Raquel antes do TSP e como que é a Raquel vendendo a Raquel depois do TSP? Eu não vendia, não. Como que Não, era, então? era uma tragédia. E assim, a pessoa me procurava, me ligava, querendo saber o preço do Pilates, eu fazia como todo mundo faz, eu passava o preço, perguntava se ela queria fazer uma aula experimental e pronto. Aí, se ela marcasse a aula experimental
Eu dava uma aula que eu achava que deveria ser para todo mundo, pipocava a pessoa em todos os aparelhos para ela conhecer, né, os aparelhos do Pilates. Clássico. E pronto. E aí, a hora que acabava a aula, você gostou? Gostei. Então é isso, assim, hoje eu dei uma aula mais básica para você conhecer, à medida que você vai evoluindo, a gente vai ter esses exercícios e pronto. E aí, o que acontecia? Muitas vezes dava certo, muitas vezes a pessoa ia embora e não voltava mais. E você nem sabia por quê? Não tinha nem ideia. E hoje? Às vezes eu até me sentia magoada, né? Falando, nossa, mas eu dei uma aula tão boa para ela. Era isso que eu ia perguntar. Como é que você se sentia? Rejeitada? Eu me sentia mal. Mas depois eu comecei a pensar assim, nem todo cliente é para mim, né? Às vezes não se identificou com a minha pessoa. Então, tava tudo certo. Mas, a gente adora contar mentira. Né, Raquel? A gente adora contar mentira. Aí eu falo assim, que por um... com certeza. E eu falei, por um milagre de Deus, eu tive só sucesso. Desde que eu abri a clínica até hoje, antes do TSP, deu tudo certo. Mesmo dando aula online, com essa dificuldade de pandemia, eu não perdi aluno, eu só ganhei aluno e ainda fiquei com a agenda cheia. E agora que você consegue, como é que você vende a sua aula? É muito melhor? Você consegue converter os alunos que chegam para fazer essa experiência inicial? Agora, tem vezes que eu consigo já converter desde o atendimento pelo telefone, né, ou WhatsApp. Às vezes a pessoa já quer fechar o plano logo antes de vir fazer a aula para conhecer. Ou então a pessoa vem, né, conhece a aula. Eu dou uma aula agora mais específica, porque eu já faço um planejamento antes, que eu já conversei com a pessoa, né? Já vi ali por que ela está procurando Pilates, o que está acontecendo. E então ela já vem, eu já estou preparada, já tenho mais ou menos em mente os exercícios que eu vou aplicar. Muitas vezes a pessoa vem com dor. E na mesma aula ela já sai com menos dor, né? A aula já foi mais preparada especificamente para ela, sem ficar pipocando nos aparelhos, né? Que não tem essa necessidade. E aí já fecha no dia mesmo. Inclusive, a última pessoa que eu atendi, ela está esperando vaga desde novembro do ano passado. Ela ia fazer uma cirurgia, aí ela esperou e esse ano abriu o horário que ela queria, eu entrei em contato com ela. Ela fez a cirurgia tem 3 meses. O médico não liberou ela ainda, mas ela falou, Raquel, eu vou fazer pelo menos uma vez por semana com você durante esses 3 meses e depois eu vou fechar 2 vezes a hora que o meu médico liberar, porque eu não quero perder minha vaga. E assim, ela começou a me seguir no Instagram, ela me encontrou no Instagram por um vídeo do Reels. Falei, meu Deus, que vídeo que ela viu, porque a gente paga mico no Instagram, né? Muito. E aí ela gostou do conteúdo e começou a me acompanhar. E ela falou que gostou muito. E quando ela conversou comigo, ela falou que eu fui muito atenciosa com ela. E ela já nem procurou nenhum outro lugar. Então, assim, hoje eu sei vender o meu trabalho. Hoje eu consigo. Hoje eu vejo que não tem nada a ver com aquela Raquel lá atrás, que, né, só passava o valor, dava uma aulinha ali experimental que achava que era boa e pronto. Aí ela fechou comigo, mesmo o médico não liberando ela. Então a gente está fazendo tudo mais levinho, né, para ela poder movimentar um pouquinho. Ela não pode fazer nada que force a parte abdominal, porque ela fez uma abdominoplastia. Abdominoplastia. Então peraí, volta. Então começa a me contar. Então peraí. Começa dessa parte. O médico não liberou ela porque ela fez uma abdominoplastia. Explica para as pessoas por que você está fazendo tudo levinho. Ela não pode forçar a região abdominal, né? Porque ainda não está totalmente cicatrizado por dentro. Peraí, só explica de novo, porque daí a gente vai. Esse vídeo vai ser todo editado depois. Então só explica. Como ela fez uma abdominoplastia, o médico não liberou, e aí eu tô fazendo a aula de acordo com. Pra gente seguir a conversa. Isso, com a necessidade que ela tem agora, né? Ela é secretária. Volta, só volta. Médico. Tudo? Isso. Não. A partir de onde você falou, o médico não liberou. E aí vai. O médico não liberou, e aí ela decidiu fazer pelo menos uma vez por semana,
porque ela não queria perder a vaga dela aqui comigo. E ela falou, como você foi muito atenciosa comigo já pelo telefone, no primeiro contato que eu tive com você, eu nem decidi procurar outros lugares, eu já vim direto aqui. E o que ela fez? Que cirurgia que ela fez? Abdominoplastia. Ah, e aí você tá dando uma aula de acordo com a capacidade que ela pode nesse momento e respeitando as restrições. Isso, porque o médico falou para ela que ela não poderia fazer abdominal por enquanto. Que ela poderia fazer hidroginástica. E aí ela falou que não vai fazer a hidroginástica por enquanto, que ela preferiu já vir direto para o Pilates, porque ela é secretária de consultório médico, então ela sente muita região nessa dor de trapézio, cervical. Então a gente está trabalhando mais essa parte, mais a parte da postura, que ela falou que quer melhorar. Então a gente está fazendo tudo mais leve até o médico terminar de liberar ela, porque são mais 3 meses. Ela falou que esse médico ele é mais rígido com o repouso. Então, ele prefere esperar 6 meses para poder liberar ela para fazer exercício. Então, até dar os 6 meses, ela vai ficar uma vez por semana fazendo o que ela está precisando agora no momento. E você se sente muito restrita numa situação dessa? De jeito nenhum. Nem um pouco. Aluna do TSP mesmo, hein? Nem um pouquinho. Que Nem bom, um pouco. Raquel. E assim, eu deixei ela segura. Antes dela vir fazer a aula experimental, ela me perguntou se ela poderia fazer e se teria como não fazer nada de abdominal. Eu expliquei para ela, deixei ela bem segura, que a gente não iria fazer nada para forçar, e que ela poderia ficar tranquila que não ia ter nenhuma intercorrência com a cirurgia, do pós-operatório dela, né? E essa era a pergunta que eu ia te fazer. Você acha mesmo que ela escolheu fazer aula com você só porque você foi atenciosa com ela? Não. Não, ela se sentiu confiante, né, segura para poder vir, ainda mais nessas condições, né? E acho que depois que ela veio, conheceu o espaço, fez a aula e viu que realmente ela poderia ir dentro do limite dela, ela se sentiu segura. Então, Raquel, vamos dar uma palhinha para o pessoal que está aqui assistindo esse podcast, né? Porque no podcast é muito legal que você está contando a sua história e com certeza você vai inspirar muitas pessoas que já passaram por isso, né? Que é muito parecida com a minha história também. Mas vamos deixar uma dica, digamos assim, uma lição preciosa aqui para o pessoal. Olha só essa aluna da Raquel. Ela deve ter ligado nos concorrentes da Raquel, ela deve ter acompanhado outras pessoas pelo Instagram, mas só o que ela viu foi Pilates. E essa pessoa que passou por uma cirurgia, que tá com uma restrição, ela tá muito confusa, ela tá muito insegura, na verdade. Né? Ela não sabe se o Pilates serve para ela ou não. E quando ela encontrou a Raquel, o que ela percebeu foi que ela estava nas mãos de uma profissional que sabia exatamente o que estava fazendo. Ela não foi procurar Pilates, ela foi procurar o acompanhamento de um profissional que sabe o que está fazendo. Então, quando eu digo lá no TSP, né, que as pessoas, os alunos, eles compram primeiro você, eles compram primeiro o profissional, eles compram o acompanhamento. O que esse profissional vai fazer, se é Pilates, se é outra coisa para resolver aquela dor, não importa, porque ele compra você. E o que essa paciente fez foi comprar você. Quando você atendeu, é que assim, o jeito dela se expressar você foi muito atenciosa, mas é porque você atendeu exatamente a insegurança que ela estava sentindo. Você conseguiu deixar ela tranquila através das informações que você passou para ela, de que o seu acompanhamento é o que ela precisa nesse momento, seja para resolver essa questão dos trapézios, seja para respeitar a restrição cirúrgica dela, para resolver a questão da postura. Então ela sabia que ela estava tranquila, segura de que ela estava sendo acompanhada por uma boa profissional. E é por isso que as pessoas compram, não é pelo Pilates. Não é pelo Pilates. Uma das coisas que eu aprendi no PSP é não vender o Pilates, né? A gente não tem que vender o Pilates, porque o Pilates a pessoa faz em qualquer lugar, né? Então eu tenho que vender o meu trabalho, o que eu faço aqui, que me diferencia das outras pessoas. Porque se eu for vender o Pilates, né, como todo mundo vende, passar o meu preço, às vezes a pessoa nem vai vir até aqui, porque às vezes ela vai achar caro e ela vai procurar um outro mais barato, porque Pilates por Pilates ela faz em qualquer lugar. E como você se sente assim?
Hoje eu me sinto muito feliz e muito satisfeita com o que eu tenho fazendo, com o que eu venho fazendo até agora, né? E ainda mais cresceu tanto que eu cresci em 2 anos, em meio a uma pandemia, vários lockdowns, né? Uma loucura. E eu estou muito feliz, me sentindo muito realizada. E ainda mais Hoje, agora já planejando em contratar uma pessoa para me ajudar nas aulas. Peraí, só volta um passinho, porque você estava num estúdio e você mudou de estúdio, né? Mudei. ela até postou a foto, não foi? Você que postou as fotos na comunidade? Foi. Eu postei o antes e o depois, né? Isso, o antes e o depois. A gente vai até tentar colocar depois aqui. Vamos ver se a gente É, a consegue. gente vai na edição colocar suas fotos Vai aqui pro tentar, pessoal né? ver. Vamos garantir. É. Vamos ver se a gente É, consegue colocar. eu estava num espaço de 80 metros, mas era dividido em várias salas. Então, o espaço que eu tinha para dar aula era de 24 metros. Então, cabiam os 4 aparelhos e sobrava um espacinho bem pequenininho de chão. Então, a ideia era atender 3 alunos por horário. Como veio a pandemia, eu tive que limitar. Então, durante o ano de 2020 inteiro e a metade de 2021 foi atendendo 2 alunos por horário. E, assim, no aperto, porque tinha que dar o distanciamento, né? Então, foi onde eu aprendi com o workshop de aulas em grupo, que eu não precisava ficar passando o aluno por todos os aparelhos, né? Ficar fazendo rodízio de exercícios, porque eu me vi na necessidade, né? Eu tinha um aparelho de cada, mas eu estava atendendo 2 alunos e eu não podia ficar trocando o aluno de aparelho. Até porque também o desgaste de ficar limpando, né, a cada troca de alunos, eu preciso deixar o aluno no mesmo aparelho. Então, eu aprendi no workshop como fazer, né, sequenciamento de exercícios. E aí fui assim, até o meio do ano passado, quando eu comecei a procurar um espaço maior. A agenda já estava cheia, não conseguia atender mais alunos, né, por eu ser sozinha. E aí foi crescendo a lista de espera. E assim, eu já estava ficando já frustrada de a pessoa me ligar e querer fazer aula comigo e eu não ter vaga. E aí eu encontrei o espaço que eu estou agora, que tem 110 metros. Aí eu adquiri mais aparelhos, então agora eu tenho 2 Reformer Tour, 2 Chair, o Cadillac, o Barrel, então eu tenho um espaço bem mais amplo para poder dar aula e eu consegui voltar a atender os meus 3 alunos por horário. E agora eu já não tenho mais quase nenhuma vaga. No estúdio maior já está com ela com lista de espera. Já está com lista de espera de novo. E Então tá na hora de atender mais pessoas por horário, né? Em alguns horários Sim. específicos de pico, e de você contratar uma pessoa para atender com você. Eu só preciso agora pegar a coragem e ir em frente. Esse é o desafio, então, de agora, é contratar alguém. O desafio é e, contratar e treinar a pessoa para ela manter a qualidade que eu tenho aqui, né? e eu De tenho uma atendimento. pergunta, uma dúvida que eu tenho aí, você também pode responder, Tati, porque assim, muita gente tem o sonho de abrir um estúdio ou quer montar um estúdio de Pilates, trabalha em outro estúdio, já quer começar. E muita gente primeiro compra o estúdio, depois compra os equipamentos, depois vai procurar o que fazer. Ou seja, ela faz um investimento muito maior, muito mais arriscado, assina contrato de aluguel e ela não sabe fazer, ela não tem uma metodologia para fazer isso, né? Isso é muito comum hoje, né? Você acha que se você não tivesse toda essa evolução que você teve com toda a bagagem que você teve dentro do workshop Los Grupo, dentro do TSP, você teria essa coragem até para migrar para um espaço maior? Não. Eu iria ficar acomodada lá nos meus 24 metros, atendendo os 2 alunos lá por horário e ia ficar lá quietinha, acomodadinha. Às vezes eu ia sentir que estava bom daquele jeito e pronto. E aí quando Porque isso eu acostuma, né? decidi, e quando eu decidi me mudar, que eu fui adquirir novos aparelhos, eu até chamei a Tati um dia para trocar uma ideia de qual aparelho que eu comprava, né? Para ficar mais funcional para mim, para eu poder conseguir dar as aulas de uma melhor forma, né? Não comprar aparelho à toa, gastar dinheiro com uma coisa que talvez não iria ser necessária.
Até a Tati falou, compra 2 aparelhos iguais para você atender mais alunos, né? Eu já tinha um reformer, comprei mais um reformer, mais uma chair, então eu consigo atender 2 alunos em cada, às vezes. Dá pra você atender 4? Isso. Aí agora eu fiz umas mudanças aqui, que eu já estou deixando mais preparado para a próxima pessoa que vier trabalhar aqui comigo. Então, eu já deixei espaço para atender 4, já estou tendo ideia de atender 2. Aí já tive outra ideia, talvez, de ter uma terceira profissional atendendo 3 em outro ambiente. Então, assim, as ideias elas vão vindo, né? Depois que a gente aprende, principalmente com o workshop de aulas em grupo, então a gente aprende eu não sei como que eu falo, a organizar, assim, né? De uma melhor forma para a gente poder atender mais pessoas. Você começa a enxergar o seu negócio como um negócio de verdade, né? Ó, eu não posso ter esse espaço ocioso, eu não posso ter essa máquina parada. Eu preciso trabalhar menos e faturar mais com o espaço que eu já tenho, utilizar o espaço que eu já tenho, né? Isso. E aprender a utilizar as coisas que eu já tenho, né? Às vezes não precisa de eu adquirir alguma coisa nova, igual o espaço ali do fundo que estavam 2 chairs, o barrel e a prancha de molas na parede. Eu passei as 2 chairs para o outro lado, o Cadillac para trás. Aí o meu namorado sempre me ajuda a organizar. Ele falou assim, mas aqui você vai atender 3, não dá para você atender 4. Aí eu falei, não, tem o Cadillac, tem o barrel, tem a prancha de molas e tem o TRX na parede. Dá para atender. Então a gente aprende a usar tudo que a gente tem, né? Assim, não precisa, às vezes não precisa ter 4 reformers iguais. Não preciso de eu, às vezes, investir agora em 2 reformers para ter 4. Eu posso usar o que eu tenho aqui. Sem hoje dúvida. eu sei avaliar o aluno, eu sei do que ele precisa, eu sei qual exercício que eu posso dar ali naquele aparelho que vai ajudar ele. Eu não vou usar qualquer exercício aleatório. Você passa uma segurança que eu, se fosse contratar o seu serviço, eu já estaria comprado você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? Obrigada! Parabéns. Ô, Raquel, e deixa eu perguntar uma coisa. Antes você ficava confusa com essa questão de planejamento de aula? Você ficava tentando montar aula, procurar exercício novo, ficar assim, dando umas viajadas, assim, nessa questão? O caderninho era o meu amigo, né? O caderninho andava comigo. Lado a lado, nós dois, montava todo aquele script ali e era aquilo que eu ia dar. Aí o aluno chegava com dor, fala, e agora? Agora ferrou tudo. Agora eu não tenho mais meu planejamento, o que eu vou fazer com ele? E aí? Aí ia fazendo alguns exercícios ali, às vezes punha ele mais para fazer alongamento, era assim. E ficava meio perdida, né? Porque a aula que eu planejava era sempre um exercício em cada aparelho e os alunos iam rodando naqueles exercícios. E aí depois que eu fui aprendendo que eu poderia sequenciar o exercício para o aluno não perder tempo, né, de ficar trocando, porque a cada troca de exercício, eu ensinar um exercício para um aluno, depois ensinar para o outro, às vezes ele ficava ali parado. Então, naquele tempo, ele perdia a oportunidade de estar fazendo um exercício que era bom para ele e para proporcionar mais resultado, né, para ele. Então, hoje, mesmo que eu tenha aparelhos diferentes, eu consigo dar uma aula para um aluno que está ali com dor e um outro aluno que está bem e pode fazer agora alguns exercícios, às vezes, um pouco mais pesados, mais intensos, né? Então, eu consigo, numa aula, atender esses 2 alunos diferentes. E você acha que hoje quantos alunos você tem mais ou menos no seu estúdio? E hoje que a gente bate muito aqui, fala muito, a Tati fala muito da oportunidade que as pessoas têm hoje com o aumento de pessoas com dor procurando Pilates, né? A pessoa tem que estar preparada para receber o aluno com dor, que é a maioria do que vai chegar hoje, né? Ao todo eu estou com 53 alunos ativos. Acho que 80% tem dor. 80% tem dor. E a maioria das pessoas que me procuram porque estão com dor. Você hoje você se considera hoje uma profissional e um estúdio referência em tratamento da dor aí na sua cidade, em Franca? Sim.
Que legal. Inclusive, as pessoas, né, os meus próprios alunos me indicam para outras pessoas e quando elas vêm, elas comentam, né? Ah, fulano falou que estava com muita dor e foi você que ajudou ela, hoje ela está bem, então por isso que eu estou aqui. Então é onde a gente vai vendo, né? Que a gente vai sendo uma referência para as outras pessoas, não só para os alunos que estão aqui. E eu vejo que às vezes a pessoa ela demora para vir, né? Às vezes fica, eu vou, não vou, daí ela demora para decidir, quando ela vem, aí a gente consegue fidelizar. Eu acho que às vezes eles ficam inseguros, né? Porque quem está com dor fica inseguro, né? Ai, será que vai dar certo? Então eles vão vendo, às vezes vai acompanhando no Instagram, às vezes vai acompanhando os próprios alunos, né? Comentarem, aí depois de um tempo que vem. E quando vem, você converte, você fecha. Sim, todos. Acho que não tem, assim, é um ou outro que às vezes não fecha, mas às vezes por motivo de não morar tão perto, às vezes morar longe, então não tem essa facilidade, né? Às vezes por conta disso. Mas nenhum, bom, pelo menos que eu saiba, foi pelo meu atendimento, assim, que não foi tão bom. Atendimento, e provavelmente você não deve ser o estúdio que cobra mais barato aí na sua região, né? Não, eu percebo que muitas pessoas, às vezes, quando me procuram, e depois eu faço todo o briefing, né, o meu processo de vendas, e quando eu passo a tabela de valores, às vezes a pessoa nem quer marcar o experimental. Então, eu vejo que aquela pessoa mesmo está procurando por preço. Eu pesquisei valores o ano passado, depois eu não pesquisei mais, mas eu acho que o meu é um pouco mais caro que os outros. Você tem um posicionamento porque você é uma autoridade, né, hoje, né? Você, a pessoa que quer resolver um problema de dor, ela sabe que ela pode procurar você, independente do valor que ela vai pagar, né? E eu aprendi que eu tenho que valorizar o meu trabalho, né? Porque não adianta eu querer cobrar o valor que todo mundo cobra, sabendo que eu me dediquei, me esforcei para isso, né? Então, eu mereço, eu acho, né? Assim, colocar um valor um pouco mais alto. E aí, infelizmente, quem estiver procurando preço, né? Tem vários outros lugares por aí. Hoje, quando a pessoa vem e às vezes eu não consigo fechar com ela, eu não me sinto mal mais. Eu sei que às vezes aquela pessoa não é para ser o meu cliente e às vezes realmente ele está procurando só preço e não consegue enxergar o real valor do meu trabalho. Então, e isso é muito comum, né, Tati? É a coisa mais comum do mundo. O profissional, ele fica com pena, né? Ai, a pessoa foi embora, ela não fechou comigo, né? Puxa vida, eu devia ter dado desconto. Então, o fato da pessoa ir embora e não fechar pode significar apenas que não é um cliente para você, que a solução que você tem para oferecer para essa pessoa não é a solução que interessa para ela. E tá tudo bem, porque o nosso trabalho, ele não é para todo mundo. A gente oferece uma solução específica para um tipo de pessoas com dor. Né? As pessoas têm dor, elas vêm atrás da gente para ficarem sem dor. E depois elas continuam fazendo pilates. Agora, tem pessoas que o tratamento da dor não é uma prioridade para ela, ou ela ela não enxerga no seu trabalho uma solução. E tá tudo bem, porque isso pode acontecer. Ou às vezes ela realmente não tem um poder financeiro para te pagar. E ela vai procurar preço, né? Então, é a gente entender quem é o nosso cliente e quem não é o nosso cliente. Isso dá uma tranquilidade, né, Raquel? Dá. A gente fica menos chateado, menos inseguro, né? Então, assim, hoje eu falo assim, se a pessoa não quer vir até aqui conhecer o meu trabalho, ela que está perdendo. Ela vai perder a oportunidade de vir, conhecer e ver que realmente é bom, né? Então, eu não vejo que eu estou perdendo, né? Ela que está perdendo. Mesmo porque sua agenda tá cheia e você não tem uma lista de espera, né? Exatamente. Depois a gente vai conversar sobre isso, Raquel, porque, agenda cheia e lista de espera significa que você precisa aumentar o teu valor. Significa que tá muito barato. Significa que você precisa aumentar o teu valor.
Se a sua agenda está cheia e você tem uma lista de espera, pode aumentar o seu valor. Ah, mas alguns alunos vão sair. Sim, eles vão sair e virão outros que vão pagar esse valor mais caro. É assim que funciona o mercado. Ontem aconteceu uma coisa que, assim... não fiquei chateada, mas fiquei pensando sobre isso. Eu fui comentar com uma aluna, né, que eu pretendo contratar outra profissional, e elas viram as mudanças que eu estou fazendo e perguntaram. E aí ela falou assim, mas por que você vai colocar outra pessoa? O seu diferencial é que você atende sozinha. Imagina! Aí eu falei, não, eu preciso de uma outra profissional, minha agenda tá cheia, e mesmo porque se eu continuar atendendo sozinha, eu tenho que aumentar o valor da minha mensalidade. Porque senão não cobre os custos da empresa, né? Exatamente. Esse é o tipo de aluno que está para você ver como as pessoas estão interessadas apenas nelas próprias. Eu sempre digo, o aluno ele só está interessado nele, ele não está interessado no crescimento da empresa da Raquel. Ele gosta da Raquel, mas o interesse é dele. Eu acho legal porque é sozinho. Então, eu já passei por isso também. Mas você vai colocar outra pessoa aqui agora, então não vamos ficar só eu e você, vai ter mais gente aqui? Sim, vai ter mais gente aqui, porque isso aqui é uma empresa. E o propósito disso aqui é crescer. E a gente fazer bem para mais pessoas poderem usufruir isso aqui que você está tendo, essa melhora que você está tendo. Mas então eu não gostei, não é para mim. Tá tudo bem, essa pessoa vai, vem 10. Não tem problema nenhum, verdade. Porque o seu trabalho não é para todo mundo. Então, você não pode se intimidar, Raquel, com isso, com essas reações dos seus alunos, porque eu passei exatamente pela mesma coisa. E você vai ouvir isso. Então, você tem que ficar forte e pensar o seguinte, peraí, eu, Raquel, quero crescer, não quero? Então, para isso, eu vou crescer. E ponto final. Se a Dona Maria, se o seu José, eles não gostam, não tem problema. Vai vir a Renata, a Paula, o Pedro, vai vir todo mundo. Com certeza. Então, né, a gente tem que entender que as coisas são cíclicas também. E não se intimidar com isso. Mas você vai colocar alguém aqui, eu não vou gostar. Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas eu não aceito não fazer aula com você. E se eu ficar doente? Você vai ficar com a sua coluna doendo? Então, quer dizer que se eu ficar doente, você nunca mais vai fazer aula? Né? O que eu mais ouço é assim, mas você vai contratar outra pessoa, mas você não vai deixar a gente não, né? Não conta para eles. Você fala, não, por enquanto, não, imagina, não vou deixar. Por enquanto não, tá? Vou continuar não vou deixar. Deixa, né? Deixa as coisas acontecerem. Raquel, se você pudesse dar um recado para Raquel de 5 anos atrás, para Raquel de quando estava ali naquela ansiedade para abrir o primeiro estúdio, o que você falaria para aquela Raquel? Para encurtar o caminho dela? O que você falaria para ajudar aquela Raquel a superar os desafios mais rapidamente e se sentir assim? Como você se sente hoje? O que você falaria para ela? Primeiramente, falaria para ela não desistir, porque é a primeira coisa que a gente pensa, né? É desistir de tudo, desistir da profissão e procurar outra coisa. Mas, primeiramente, para ela não desistir e para ela procurar um curso que realmente vai encurtar o caminho dela, que ela vai aprender com pessoas que já passaram pela mesma situação, né? E não precisar passar por esse processo que eu passei, né? Foram quase 10 anos ali lutando, indo atrás de cursos e mais cursos e que não acrescentavam em nada. E só o se você estivesse começando hoje, se você estivesse começando hoje, sabendo o que você sabe hoje, você demoraria quanto tempo para construir o que você construiu? Eu acho que eu não demoraria nem um ano. Né? Porque desde que eu comecei o TSP, em fevereiro, e eu já me mudei em agosto, né? Então foi um tempo bem curto que fez esse boom, né, para o meu crescimento. E quais são os seus planos para os próximos anos? O que você pretende fazer? Seus desafios novos? O meu mais novo desafio é contratar, né, a próxima profissional para me ajudar a dar aula, treiná-la. E para os próximos anos é crescer cada vez mais, né, ter mais profissionais dando aulas aqui
eu ir saindo aos poucos, né, das aulas e ficar mais na parte administrativa. Então, me mudar para um espaço maior, né, crescer, ter mais equipamentos. É isso que eu espero para os próximos anos. Ideias, a gente não para de ter, né? Eu tô querendo contratar uma profissional e já pensando em ter mais uma aqui para poder ocupar todo o espaço que tem. Esse é o pensamento de quem hoje entende que você tem um negócio, né? Você tem um estúdio de Pilates que você precisa estar sempre estudando, você precisa ter uma referência, você precisa ser uma profissional referência, você precisa se valorizar, você precisa otimizar o seu espaço, você não pode ter máquinas paradas, horários vagos, aulas que não tenham aulas em grupo, você precisa ter tudo isso. E não é só assim, eu preciso aprender repertório. Não, eu preciso aprender Não, você precisa de tudo, você precisa aprender a ter todas as habilidades. E imagina para quem vai e pensa, eu quero abrir um estúdio em breve. Quando você tem acesso a todas as informações, você encurta caminho e economiza muito tempo e dinheiro. Porque quem entra sem saber, achando, vai dar certo, depois eu vou resolver, e aí você acaba tendo a segunda frustração. A gente querer começar lá do alto, porque lá do alto a gente despenca rápido, né? A gente tem que entender que é um processo, né? Que vai aos poucos. Eu abri meu estúdio tem 2 anos. Eu acho que foi rápido, mas mesmo assim foi um processo, foi um passinho de cada vez, um passinho de formiguinha, né? Para chegar onde eu tô agora. E não tô aonde eu quero, eu ainda quero chegar mais longe. Que bom. E vai chegar. Raquel, a gente mandou para você aí um presente. Eu amei, ficou tão lindo. Você gostou? Aqui na minha parede. Você pega para mostrar pra gente? Pego. Deixa eu tirar o fone. Para com essa caneta. Isso, obrigada. Você tá toda hora. Raquel, a gente mandou um presente aí para você em reconhecimento aos resultados incríveis que você teve desde que você entrou no TSP. E pra gente, eu quero que você saiba que assim, é uma grande alegria a gente ter alunas como você, que se dedicaram, que realmente estavam ali dando o sangue, estudaram o conteúdo e aplicaram nos seus negócios, porque a gente confia muito naquilo. O que eu ensino lá dentro do TSP não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, é uma coisa que eu aplico no meu negócio. E é o que faz o meu negócio ter sucesso. E é o que me fez chegar até onde eu cheguei hoje, né? Ser muito feliz e ter muito orgulho da minha profissão e colher todos os frutos que um profissional quer colher da sua profissão, né? Muito acima da média, enfim. E eu fico muito contente em poder conferir esse prêmio a você. E eu acho que ele chegou aí na sua casa, né? Chegou aí no seu estúdio. Chegou. Mostra pra gente. Olha lá. Tá dando pra ver? Abaixa um pouquinho. Não, tá Abaixa um pouquinho para não dar reflexo. Aí. O que a gente mandou para Raquel é esse quadro, atestando para ela, né? Informando. Obrigada, Raquel. Deixa eu ver seu rostinho aí de novo. A gente mandou esse prêmio para você, Raquel, em reconhecimento a você ter se tornado realmente uma profissional referência, né? As pessoas às vezes me perguntam, o que é um profissional referência? É um profissional famoso? Não. É um profissional que gera resultados acima da média. É um profissional que gera resultados muito maiores do que todos os seus concorrentes. E é aquele profissional que é tremendamente disputado pelos alunos. É um profissional que é feliz, seguro e confiante com o que ele faz. Ele se sente completo. Ele sente que ele tem tudo ali à sua disposição para poder cuidar das pessoas, para poder ajudar as pessoas e tratar a dor e gerar os resultados que elas esperam de você. Então, por tudo que você mostrou pra gente lá dentro do TSP, todo esse processo, né, de abrir um estúdio, passar por aquela pandemia toda sofrida e depois um novo estúdio maior, cheio de alunos, com a lista de espera que você tem, com os resultados que você apresenta, né, com tudo que você consegue realizar, você é uma profissional referência. Então, a gente acha que é muito justo a gente conferir esse prêmio a você para que você deixe aí na parede do seu estúdio, inclusive, para mostrar para os seus alunos que realmente você é uma profissional muito diferente e que eles estão em excelentes mãos.
Então, Eu fiquei muito parabéns. feliz de receber esse prêmio, que na verdade eu nem imaginava. E quando eu entrei no TSP, eu assisti às lives que você fazia com as alunas do TSP. E eu pensava assim, eu vou entrar nesse curso. E eu vou me dedicar, eu vou aparecer nessa live aí com a Tati. Era só a live que eu queria, nem imaginava receber um prêmio assim, né? E hoje eu E fico muito feliz. E você é a primeira convidada do podcast, né? Olha onde você não nem participou da live, você já participando direto do primeiro episódio do podcast aqui. Então, imagina a minha felicidade. Hoje eu acordei assim, feliz, ansiosa, né? Porque eu morro de vergonha de aparecer assim. Mas eu falei, não, eu tenho que compartilhar, né, os meus resultados que eu tive com a Tati e principalmente agradecer a Tati por proporcionar tudo isso pra gente. A hora que o prêmio chegou na minha casa, eu até chorei quando eu li a cartinha. E aí eu coloquei já na parede da clínica e o pessoal olha e já fica, nossa, que chique. Que legal, que legal. Raquel, mérito todo seu. Eu fico assim super emocionada de poder fazer isso por, sabe, por você, né? Porque esse é um prêmio muito exclusivo, ele não é para todo mundo. Ele é um prêmio realmente para quem foi lá e sujou a mão, sabe? Foi para o campo de batalha, aplicou as estratégias e especialmente teve a coragem que você teve de dar os passos que você deu para crescer, né? Então eu fico feliz mesmo, fico muito emocionada e te desejo todo o sucesso do mundo e quero continuar aqui só curtindo o seu crescimento, só acompanhando cada passo. Muito E eu obrigada, fico vibrando aqui com muito carinho, porque na verdade os resultados de vocês, né, os seus, dos outros alunos do TSP, são os meus também. Eu tomo para mim, sabe, com muito carinho, assim, tomo para mim e falo, poxa, que legal, né? Saber que eu pude contribuir um pouquinho para você chegar onde você chegou e para você continuar crescendo, né? Eu falo assim, que você é como se fosse a nossa mãe, né? A mãezona do TSP. Que nos ensina e nos acolhe, né? Sempre que a gente tem uma dúvida, que a gente precisa, que a gente corre até você, você sempre está ali disposta, né, a ajudar, a ensinar. Então, assim, tanto que eu renovei o TSP porque eu não quero ficar de fora, né? Quero pegar as atualizações. E, nossa, foi ótimo, muito bom. Não tem só que agradecer vocês por tanto. Muito obrigada, Raquel. Muito, muito obrigada, viu? Esse aqui vai para a parede e o outro que vocês mandaram também vai. Ele é rosinha e verde. Certificado. Uhum. Ah, legal. O certificado do curso. Legal. Legal. Que bom. Depois eu quero ver uma foto dessa parede. Depois você me manda. Mando. Como é que eu ainda vou preparar ela aqui, vou fazer umas mudanças e vou fazer aqui numa parede que eu já planejei aqui. Legal. Raquel, muito bom. Muito obrigado por você ter participado, aceitado o convite aqui da gente. Esse é o primeiro podcast de estreia aqui do Referência em Pilates. Bom, para você que vai assistir, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário aqui e quem sabe um dia a gente conta a sua história aqui no podcast Referência em Pilates. Obrigado, Raquel. Obrigado, Tati. Até a próxima. Obrigada.